Alô, minha gente, mais uma vez nós estamos juntos na telinha para nós falar que Deus nos ama. É por causa do grande amor dele que ele deu o único filho para nós estarmos aqui, dando glória a Deus, louvando a ele, porque ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. É mais um privilégio de saber que nosso Deus tem cuidado de nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, glória! É mais um privilégio para nós falar que nosso Deus é bom, por causa da misericórdia, o amor que ele tem cuidado de nós. E eu tenho certeza que todos esses dias hoje não vai ser diferente. Porque Deus é o mesmo que opera na sua vida, que opera na minha vida, que está aqui comigo, que vai visitar aí onde você está. E eu creio que Ele já está manifestando através da palavra, através de tantas coisas. No mínimo detalhes, Ele tem cuidado de mim e de você. E nós sabemos que a palavra dEle é viva, é eficaz, é sincera, é verdadeira. Eu não sei onde que você parou hoje. Eu não sei o que você refletiu hoje. E também não sei e como você tem levantado hoje. Como que você está enxergando o seu dia hoje. Mas uma coisa que eu quero falar para você é que é o mesmo Deus que estava com você ontem, que estava com você ontem, que estava com você semana passada, mês retrasado, que está com você aí onde você está. Possa sentir a presença do Todo-Poderoso, falando com você o tempo todo, mostrando a maravilha, mostrando que Ele é bom, dando a respiração, dando mais oportunidade para você estar aqui para mostrar a bondade e a fidelidade conosco, mesmo sabendo que nós somos falhos, fracos, defeituosos, nós erramos cada segundo, mas Deus nos levanta, nos dá ânimo, nos dá sempre incentivo para você levantar onde você está, para mostrar que com Ele você vence, com Ele você consegue, com Ele você alcança, com Ele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, nesse momento, nessa tarde, nessa live, mais uma vez, Anta louva, Anta adora, Anta exalta, Anta engrandece, Anta glorifica o Teu nome. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom demais, Pai. Na minha vida, eu creio que na vida de todos. O Senhor tem nos dado mais oportunidade para mostrar que o Senhor está cuidando. Está revelando o Seu amor, a Sua presença, a Sua plenitude, a Sua grandeza, a Sua soberania. Senhor Deus, eu não tenho como pagar e retribuir. Eu creio também que todos nós não temos nada para nós retribuir tamanha bondade e misericórdia e fidelidade que o Senhor tem sido conosco todos esses dias. O Senhor tem dado nós mais oportunidade porque o Senhor tem permitido. E o Senhor tem renovo, o Senhor tem um avivamento e tem algo para fazer por nós e falar conosco, Pai. Que o Senhor toma a direção dessa live, usa o Teu servo, o pastor Reginaldo, que vai estar trazendo uma mensagem, direciona o coração, a mente, que venha falar aquilo que o Senhor sabe que cada um está precisando, está necessitando. O Senhor conhece no profundo e oculto, o Senhor sabe como que está o coração e mente de cada um dos Teus filhos. Visita cada lar, visita cada pessoa que vai estar participando conosco nessa live, dá vitória, alegra, dá ânimo, dá cura. Que o Senhor liga nossa mente nessa hora, para nós venha a contemplar tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor continua a fazer. O Senhor está sempre forte, segurando as nossas mãos, para nós não ficar caído no chão ou nem destruído. O inimigo tem levantado, mas eu sei que o Senhor é maior. O Senhor tem dado nós sempre vitória na cada luta. O Senhor tem guerreado por nós. Obrigado por tudo, Pai. Perdoa-as todos os defeitos, ou seja, os pecados, a iniquidade. Senhor, que o Senhor venha nos usar, nós que está dirigindo esse live, e também
Venha atingir coração através da tua palavra, testemunha, lição de vida, experiência, tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Nos ajude a entender o teu mistério, o nosso chamado, e inclusivamente, é como esse tema desse dia de hoje. Liderança, para o Jesus estar no centro, para Jesus estar sempre foco no nosso dia a dia, na nossa mente, nosso coração e nosso lábio. Que o Senhor venha fazer o que o Senhor quiser e desejar na vida de cada um. Desde já eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nosso pai foi bem abençoado, já tem mandado o convite para mim. Glória a Deus, já aceitei, está adicionando, e eu creio que essa live, a cada dia Deus vai aperfeiçoando, nos dando graça e mostrando algo extraordinário. Já está adicionado, pastor, não sei se como que vai ser, se vai entrar, mas eu queria dizer aí, você que está aí do outro lado, para falar que Deus, o pastor recusou o pedido. E eu não sei por quê, mas ele não está aparecendo. O pastor não está aparecendo online, né? Mas eu creio que ele vai entrar, ele vai fazer aquilo que Deus tem, né? Tem determinado ou destinado. Porque a gente tem um plano, sempre, várias vezes, de falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou entender isso, vou achar isso. Mas antes de nós decidir ou pensar ou desejar, antes mesmo dessa live começar, Deus já tem tudo programadinho na agenda dele. Tá? É tudo escrito com caneta dele. Como que vai ser, como que vai terminar, o que vai acontecer, né? É assim que Deus trabalha. Nós coloca ele no centro. Nos dá a honra e a glória, que é só dele. Nós somos apenas de instrumento. Mas sempre que Deus está no foco, está no controle, e algo extraordinário e sobrenatural sempre acontece na minha vida e na sua vida para mostrar que Deus que está cuidando, Deus que está guardando, Ele está livrando, Ele está nos protegendo e nos dá a cada dia vontade e força de prosseguir. Porque nós sabemos que não é fácil a caminhada. Seguir a nossa cruz, nós temos que continuar no controle. E com ele nós sabemos que sempre nós vamos vencer. Ô, glória! Agora, pastor, já adicionei, o senhor recebe o convite. É que aquela hora não... Ô, Senhor, pastor. Tudo bem aí? Tudo bem, querida? Boa tarde. Tá me ouvindo? Tá com alguma... Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Glória a Deus. É com muita honra ter o senhor aqui nessa live. Apesar de, né, a gente já, quer dizer, eu que eu sou muito persistente. Eu falei, vou tentar catucar esse pastor até me dar atenção. Porque eu sei que a vida do senhor é correria, o senhor estava viajando e tudo mais. Então eu falei, o senhor falou, já chegou no Brasil, estou descansando. Eu falei, não. Nessa vida com Jesus, nós não temos descanso. Nosso corpo fica cansado mesmo, mas aquilo que nós temos que fazer, tem que fazer. E hoje é aquele dia, como eu tinha falado antes do senhor entrar, eu falei que já está tudo registradinho na caderninha de Deus. O que vai acontecer? Ele sabia que o senhor ia aceitar esse convite. Nós estamos aqui porque Deus é maior, ele tem permitido eu e o senhor para nós participar e mostrar um pouco da glória que ele tem manifestado na nossa vida, não é?
Seja bem-vindo, fica à vontade. Com certeza, querida, com certeza. Eu creio que para mim é um grande privilégio poder estar aí nessa live contigo, né? É uma grande bênção mesmo, né? E vamos caminhar dentro daquilo que foi proposto, né? Para que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus, fico muito feliz mesmo. Mesmo sem conhecer o Senhor, mas o meu Deus que eu sirvo conhece o Senhor de dentro e por fora. Isso que é mais importante. Nós não Com conseguimos certeza, ter aquele qualidade, né? Atingir o nosso objetivo, mas eu tenho um Deus que eu sei que sonda a com mente e o coração, certeza, né? com certeza. Com certeza, e eu creio também que ele vai proporcionar aí um momento para que possamos nos conhecer pessoalmente Glória a Deus. também, né? Aleluia. Deus sabe todas as coisas e sempre o que ele tem que eu aceito, né? Amém, amém. E a tua terra, né, Cabo Verde, aquela terra Isso. maravilhosa lá, tive lá 2 vezes, né? Ah, sério? Teve no meu país? Que Porque privilégio. eu fui, passei um tempo lá fazendo um seminário de liderança lá em Guiné-Bissau, né? Então, Uau! Você então, sabe que o meu pastor é lá e marido da minha pastora é de Guiné-Bissau? O pastor Não, Rumi não é de sei. Guiné-Bissau. É, Ah, que casou legal. a minha pastora é de Cabo Verde e o meu pastor é de Guiné-Bissau. Ah, que bênção. Que bênção Glória mesmo. a Deus. O mundo é pequeno, né? Muito. E aí, lá, tem o pessoal da Jocum, né, em Guiné-Bissau, a Não, Patrícia, tem né? na. A Jacone não tá na Guiné-Bissau, ela tá na Cabo Verde mesmo. A Perdão, Patrícia faz. perdão, é Cabo Verde, falei errado, é Cabo Isso, Verde. isso. Então, É. ela faz sempre lives também, aí eu já participei de algumas lives dela também, né? Então, Então, sempre é um ela frequenta a privilégio. igreja da vice-presidente que faz essa associação AME. Eu acompanho, já costumo participar na Café com Jesus, ela é uma bênção. Não E cheguei a conhecer ela assim, quer dizer, eu conheci, mas não tenho muito assim costumação com ela. Você acredita que eu peguei costumação depois que eu cheguei aqui no Brasil, porque na 18 de dezembro vai completar 7 anos que eu estou aqui, né? que benção, benção. Mas por causa desse grupo que a gente tem, de interceder sempre oração de madrugada, a gente interage, tá reunião no Zoom sempre que para reunião sobre departamento da igreja, o que vai acontecer. A gente tá sempre ligado, então a gente acaba conversando. Só que eu senti triste uns casal do pastor que estava lá no meu país, acho que é de Rio de Janeiro também, se não me engano, que agora voltou para o Sim, Brasil. Eu falei, estava lá saudável, chegou aqui no Brasil e pegou Covid. Os é dois. o, é o pastor Elton, né? Isso, pastor Elton. É. Ontem eu conversei com Patrícia, aí ela me falou sobre isso, né? Eles estão em Brasília, né? É, E, e estão na perspectiva de irem para Portugal, né? mas E aí, enquanto tá com Covid, Deus vai fazer uma obra. A pois gente não é, entende o trabalhar de Deus, né? exatamente, exatamente. E então é um outro motivo também para nós estarmos orando por ele, né? Glória a Deus. Porque é uma pessoa assim também que eu gosto muito, é uma pessoa, né, gente boa demais, né? E ficou muito tempo lá em Cabo Verde, né? Teve um É, bom tempo lá. ultimamente, acho que na última live que nós fazemos no Zoom, e a participação era a pastora do Elton que fazia, que trazia uma palavra, nossa, palavra boa. Deus tem É, usado esse casal muito lá no meu país. Apesar de lá no meu país ter muito Brasil com o meu país, tem uma ligação muito forte, tem bastante missionários e os pastores, eu estou falando de pastores,
E missionário corajoso, porque quando a gente fala, vamos, eu falei que o meu teu maior sonho de organizar uma caravana para levar de pastor, de missionário, de membro, que nem sei, né? Para fazer uma missão lá no meu país. E as pessoas já ficam com medo. Nossa, você acha que eu vou lá na África? Na África eles falam que come de. Assim, você vê aqueles trechos que parece na televisão da notícia. Só que eu falei, Sim. gente, na África tem mais de 50 países da África. E a pessoa acha que todo o país passa fome, passa miséria. A gente não. É como aqui, né? Aqui notícia que dá do lá, mais de tudo que era mais ruim é que ele corta para mim. Sabe aquele notícia? Não sei onde. É um jornal que fala assim: o homem parece faleceu, né? Que fala, corta para mim, corta para mim. Aí que parece aquele notícia ruim. É verdade, é verdade. Mas quem conhece Cabo Verde sabe que Cabo Verde é um país muito bonito, né? Tem Muito muitos bonito. mares, Eu gostei praia, né? muito. As praias lindas, né? Até que eu sinto falta, né, pastor? Porque aqui eu Imagino. moro, eu moro na cidade interior de São Paulo, chama Itapetininga. É longe, longe da praia, muito complicado, né? Agora Verdade. que eu estou valorizando o meu país, porque eu estava à beira da praia, não dava muito Não mínima. dava valor, né? A gente só quando perde, é uma frase que eu ouvi bastante brasileiro fala, só quando a gente perde que a gente valoriza, mas é verdade. Depois que eu vim para o Brasil, a cultura, tudo é diferente, né? Com Que eu fico certeza. falando, dá vontade de tal coisa, porque lá a gente evangelizava, prisão, vai no hospital, tem bastante interagido na evangelização, sabe? Sim, A pessoa assim evolui muito na vocar missão de evangelizar, mas naquele lugar bem horroroso que a gente não gosta de ir, né? E a gente verdade. sente falta aí, porque não é que eu estou falando ser tudo o Brasil, porque eu não conheço todo lugar. Eu conheço Minas Gerais, Fortaleza e é aqui onde que eu estou. Mas eu estou falando o que eu presenciei, que eu vivi. Eu falei que às vezes falta aquele, sabe, aquele destaque em termos de Sim. ganhar arma. Vai atrás, insiste na rua, não importa onde que a pessoa está, né? É verdade. Porque, Verdade. porque hoje em dia a gente tem várias pessoas que estão com sede da palavra, tem pessoas que nem sabem ainda. Então nós temos que focar naquilo ainda, naquelas pessoas que estão precisando de uma mão e está precisando de uma palavra para a gente não dar só para aqueles que já conhecem, mas aquele ainda que falta. Porque lá no meu país, uma coisa que eu sinto falta aqui é que investe muito. Os pastores preocupam, vai atrás de até os membros dentro da igreja, né, pastor? Para saber como que tá, por exemplo, eles conhecem o pastor de lá no meu país, conhece todas as ovelhas. Se um falta, já vai perguntar. E Neuza falta. Vou saber o que aconteceu. Às vezes a gente falta aquele carinho, aquele afeto, né? Mas É fica à verdade. vontade. É verdade. E você ainda não conhece o Rio de Janeiro, né? Quando você conhecer, você vai ficar apaixonada. Eu E vi o só Rio, na televisão. Eu tenho esse sonho, né? E Deus já usou a pessoa para falar, né? Mas tudo tem um tempo, né, pastor? Tudo sim, tem um sim, com tempo certeza. determinado. Porque hoje eu estou aqui no Brasil e a promessa que mais de 12 anos Deus falou que eu ia casar, ia colocar fruto no meu ventre, que é uma criança. Eu ia dirigir uma igreja, eu achava, meu Deus do céu, porque eu tinha chamado de missionário já há muito tempo, lá no meu país. Eu falei, meu Deus, a minha linguagem na hora de estudo na escola, o lugar, ou coisa que eu tenho mais negativa era português. Ou língua portuguesa horrível, porque a língua portuguesa é uma língua mais é mais fácil a gente aprender francês, inglês, até japonês se for o caso. Mas as pessoas falam que eu que penso assim, mas pastor, concorda comigo? Português de Brasil, eu não sei. Eu acho muito, muito difícil. Você vai falar uma coisa para elogiar a pessoa, acaba.
magoando ou faltando respeito a outra pessoa. E a gente fica até com boca fechada, aí fica esperando. Faz parte, né? Faz parte. É, Eu é experimentei isso experiência, lá né? eu experimentei isso lá em Guiné-Bissau, porque eu falava algumas coisas que as pessoas, lá o português é de Portugal, né? É. Então as pessoas ficavam meio assim, eu falei, ih, caramba, fiz o que não sei. A Aí gente sente depois alguém envergonhada vinha e me e um falava. pouco aí debaixo, né, Cássio? É verdade, querido. Mas, Mas tudo graças a faz Deus, as parte coisas de fluem. tudo faz parte de lição de vida, de experiência, Com de certeza, convivência. E a gente com colocar certeza. essa experiência que a gente tem vivido para mostrar para outra pessoa. A gente sente na pele quando a pessoa vem de outro estado, de outro é, nacionalidade. Para a gente não. Às vezes a gente fala contrário e a pessoa fala, não é assim que fala em português. Porque a gente não prestava atenção. Porque lá no meu país, a pessoa falava português. Esse vê um português de Portugal ou de Brasil, mas é alguma frase. Não é uma coisa como hoje eu casei com meu marido, ele não sabe nada da minha língua, senão codê que significa amor. Aí eu tenho que falar, uma coisa, eu dormir, ficar a noite inteira sem dormir para estudar e assim, para a gente ficar na cabeça, nossa, eu vou estudar, eu vou ser, porque se Deus falou que eu ia me levantar e colocar junto dos grandes, eu catei tudo com aquele promessa que Deus falou. Falei, Senhor falou que vem colocar eu no Brasil, estou aqui. Então, que Deus me abre a minha mente com português. Hoje cheguei no mercado e eu falei, eu quero fuzil. O homem falou para mim, mas quem que você vai matar? Eu falei, fuzil, eu quero acender um fogão. Aí, olha, para acender um fogão, eu queria fuzil. E a pessoa já pensa que eu ia comprar uma arma para matar a pessoa. Então, é tudo diferente, parceiro. Muito interessante isso. Muito É. interessante. Mas é isso, querido. É o contexto, né? O contexto que a gente vive, né? Então, tem a questão cultural, enfim, tudo isso daí envolve, né? E a gente acaba ficando meio até se adaptar totalmente, né? A gente vai, como se diz a garotada, não é pagando mico, né? Isso é verdade. Mas faz parte, né? Faz parte, faz parte. Vivendo e E aprendendo. Fica à vontade, vivendo. pastor. Amém, O senhor amém. trouxe bastante. Eu fico analisando, né? A gente é curiosa quando a pessoa coloca um tema, liderança em Jesus. A gente fica, né? Mas eu fico encantado, né? É, Sim. dessa frase a gente fica querendo saber mais sobre isso, né? Mas fica à vontade, pastor. Porque, na verdade, né, eu estou praticamente, né, iniciando um ministério chamado Ragnos Liderança, tá? Glória a Deus. Esse ministério é voltado para o treinamento de liderança das igrejas, né? E de organizações também que são cristãs, né? Como, por exemplo, Jocum, sempre muitos anos que eu dou treinamento na Jocum e outras organizações missionárias. E o que acontece? Deixa eu falar um pouquinho aqui para chegar a isso, né? Porque o tema aí a gente colocou como liderança centrada em Jesus, né? E Glória a dentro do Deus. Ministério de Ragnos Liderança, é o seminário que eu faço, é um seminário chamado Liderança, uma abordagem vivencial centrada em Jesus, tá? E eu tenho uma revista, né? Eu te mandei, né, em PDF essa revista que é usada nos seminários que eu faço, né? Então, liderança é uma abordagem vivencial centrada em Jesus. E o Ministério de Ragnos, tá aqui o logotipo aqui embaixo, ó, Ragnos Liderança, né? É,
tive assim meio que uma parada, né, por causa desse período que a gente está vivendo aí veio aquele período que fechou as igrejas, De pandemia, né? e depois que abriu com protocolo, enfim, foi uma coisa bem complexa, né? Então, praticamente, fiquei aí, o Ministério parou quase 2 anos, né? Quase 2 anos. E agora, né, como você falou aí, Deus me leva para fazer um seminário fora do Brasil, né? Então, estive lá no México, na cidade de Villahermosa, e também lá em Cancún. E o que, que acontece? Esse ministério, né, começa, tá? Porque tem uma origem, né, uma origem muito forte. Quando Deus me leva para o ministério, que eu começo o ministério, eu ainda estava fazendo seminário na época, Deus traz assim na minha vida, né, uma pessoa que eu considero assim como meu pai ministerial, né, que é o pastor Abraão Soares da Silva. E o pastor Abraão, ele na época era o representante do Instituto Haggai para a América Latina. E, né, quem conhece o Haggai sabe que o Haggai é a maior instituição de treinamento de liderança que existe no mundo, né? Liderança cristã. Então, o que, que acontece? Foi aí que começou, né? O Abraão assim, me leva para ser missionário com ele no Instituto Haggai. E aí começou a minha trajetória. Então, fui me apaixonando por essa área, né, de liderança, aprendi muita coisa. E depois daí, eu participei de uma outra organização missionária, que é a Operação Mobilização, a OM, né, daqueles navios, do Logos, o Dulos. E o centro de treinamento era aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nessa época, o pastor Humberto Aragão, né, ele era o diretor da OM aqui no Brasil. E depois desse período de OM, eu fui trabalhar com 2 projetos dentro da Fábrica de Esperança. A Fábrica de Esperança foi o maior projeto assim, de ação social aqui na América Latina, que era liderado pelo pastor Caio Fábio, né? A Vinde era a missão que o pastor Caio Fábio tinha na época. E depois desse período, Deus me levou para a igreja. Então, eu fui pastorear a igreja presbiteriana lá aqui em Vila da Penha, né? E pastoreei essa igreja lá por 16 anos. Né? Glória a Deus. E quando eu saio de lá, né, eu tive até alguns convites, né, para outras igrejas, mas não veio no meu coração. Então Deus trouxe no meu coração muito claro para que eu voltasse à minha origem, né? Ou seja, trabalhar com treinamento de liderança. Porque, infelizmente, no nosso contexto hoje, essa questão de liderança no nosso meio está muito complicada, né? Muito equivocada. Enfim, a gente não precisa nem olhar pela TV ou pelo rádio, nada disso. A gente vai vivendo, a gente vai vendo como a coisa está complicada. Né? E então veio muito forte isso no meu coração e aí a coisa fluiu, né? Fluiu. E aí esse ministério de Ragnos Liderança, né, tem começado as coisas a acontecerem, né? Coisas a fluírem. E Deus tem direcionado. Né? E como eu gosto muito dessa área, né? E vejo assim a grande necessidade no nosso meio, em nossas igrejas, então eu procurei me aprofundar, né?
mais, né? Estudar bastante sobre isso. E Deus me levou também com todas as teorias que Deus me deu, né? Foi muita coisa. Foi o tempo, eu tive um tempo que eu estudei psicologia. Então, nesse período aí, eu entrei mais para a área de psicologia organizacional e mais como ferramenta para o ministério, e não para trabalhar secularmente. Nesse período aí, Deus também me mostrava muitas teorias que eu ia estudando, Deus me levava para a Bíblia, né? Então, muitas teorias que a gente tem aí, Deus me trouxe essas teorias dentro da Bíblia. Então, são coisas assim que as pessoas, às vezes, ficam impressionadas exatamente por causa disso, porque você não vê isso aí, né? Então, foram assim coisas incríveis. Eu voltava da faculdade às vezes com aquilo na cabeça e não dormia e a noite inteira passava ali, ia para dentro da Bíblia e Deus me dava a teoria todinha dentro da Bíblia, né? Impressionante. Então, o que que acontece? Com isso, a coisa começou a fluir e fluir bem, né? Fluir bem e estamos aí no caminho, né? Deus também colocou no meu coração para que nesse Ministério de Ragnos Liderança fizesse um conselho, né? Então existe um conselho consultivo que é integrado por pessoas, né, que a gente caminha há muitos anos juntos, né, como o caso aí da pastor Abraão, pastor Humberto e outras pessoas que a gente tem caminhado junto. Então o que que acontece? As coisas vão fluindo, né? Vão fluindo, porque esse pessoal, além de tudo, são pessoas que me sustentam em oração, né? Alguns me sustentam até financeiramente também. Enfim, mas o que que acontece? As coisas que eu aprendi, né? Então, Deus me deu bastante teorias, né? Começando lá no Haggai, foi muito forte meu tempo de Haggai, né? Mas eu vi uma coisa que era muito interessante. Eu tinha bastante teoria, mas não tinha prática, né? Então, eu creio que esses 16 anos que Deus me levou para a igreja, né, que eu tive a oportunidade de estar pastoreando uma igreja por 16 anos, aí veio a prática também. Então, hoje eu vejo isso, né, a teoria que Deus me deu e mais a prática. Então, na vivência, a gente vai vendo como a coisa acontece, como a coisa funciona. Glória a Deus. Né? E, baseado nisso, né, veio ao meu coração, Deus trouxe ao meu coração exatamente esse tema que hoje é a base dos seminários de liderança, que é a liderança, uma abordagem vivencial centrada em Jesus. Ou seja, Jesus é a nossa base de sustento quando a gente fala de liderança. Hoje nós vemos aí os teóricos, né, grandes teóricos pelo mundo afora, né, todos, né, aqueles que são cristãos, outros que não são, né, e outros que são até ateus, mas hoje esses grandes teóricos, grandes estudiosos dessa área de liderança, eles estão indo estudar liderança onde? Na Bíblia. Né? Até pessoas que nem creem em Deus, né, estão indo estudar liderança na Bíblia. Por quê? Porque o comportamento, né? Quando a gente fala de liderança, a gente fala de comportamento. Quando a gente fala de liderança, a gente fala, né, da postura da pessoa que vai liderar. Né? E, infelizmente, existem muitos equívocos, né? Principalmente, vou trazendo mais para o nosso contexto, né, para o nosso meio. Realmente é muito complexo a coisa no nosso meio. Muito complexo. Mas Jesus deixou as coisas muito claras para a gente. Muito claras. E, por exemplo, se a gente fosse definir, né, liderança, se a gente fosse falar o que é liderança, eu creio que cada um de nós tem um conceito de liderança. Né? Cada um de nós tem uma maneira de pensar sobre liderança, ou seja, tem um paradigma estabelecido
totalmente internalizado dentro de nós acerca de liderança. Então, cada um de nós teríamos a maneira pela qual nós temos a nossa visão de liderança. Agora, eu sempre gosto, né, quando começa um seminário, eu sempre gosto de interagir muito com as pessoas e brincar também, né? E tem uma brincadeira que eu gosto muito, que se você pudesse definir liderança com uma só palavra, qual a palavra que você definiria? Qual seria a palavra que você usaria para dizer que é liderança? E aí, o que acontece? Muitas pessoas falam muitas coisas, né? Algumas até vai no foco que eu viso, mas a grande maioria não, tá? E aí, se eu fosse perguntar para você, Neuza, qual é a sua perspectiva? Qual é o seu pensamento? Se você pudesse definir liderança com uma palavra só, uma palavra, qual a Jesus. palavra que você definiria? Jesus. Jesus? Isso. Ok. Mas existem, né, várias coisas que as Por pessoas que falam. eu falo Jesus? Se eu falo Jesus, a minha foco ele já sabe que é força, ânimo, vitória, conquista. Para alcançar onde eu quero, já coloco Jesus. Jesus ele é fonte de tudo. Então ele já entende tudo que eu preciso e onde que eu quero chegar para ter esse autoestima, para alcançar esse capacidade, ou seja, patamar de ser um bom líder. Mas com Sim. Jesus no centro, que ele é o foco, eu consegui alcançar. Por isso que eu falei uma palavra. Porque se eu falo assim, eu quero. Tem muitas outras coisas que eu posso falar. Só que eu posso falar esse, mas se Jesus não é o foco, como você acabou de falar nesse cartaz, que tem que liderar com Jesus no centro, então não vale a pena. Então, mas falando em liderança, né? A gente falando em liderança, conceituar liderança. Imagina se fosse fazer um conceito sobre liderança com apenas uma palavra, né? Aí você colocou a palavra, você colocou o nome de Jesus, né? Mas quando a gente fala de conceito, né? Como que a gente vê liderança, a maneira pela qual nós vemos, através Você está daquilo falando, que por pensamos. exemplo, eu pessoal. Sim, é um pensamento de cada pessoa, né? É um conceito que a Tá. gente tem, né? Então, é, com uma só palavra é bem complexo, né? Bem difícil você querer definir uma palavra, um Definir. conceito de liderança com uma palavra só, né? Eu Mas, diria, por exemplo, se não colocasse Jesus, porque ele é dono de tudo, ele sabe de tudo, eu colocava Vitória. Vitória, então, Isso. ok. Então, é o que eu falei, né? Quando eu falo assim no seminário, várias pessoas, cada um coloca uma palavra que ela Que crê que achar aquilo ali vai mesmo. definir, né? Sim. Exatamente. Mas eu, particularmente, eu tenho uma palavra também, uma palavra só, né? E Qual? que se eu pudesse definir liderança com uma só palavra, essa palavra seria relacionamento, né? Ou união, pode ser também. Se vê nesse lado, pode ser união, relacionamento. É, A que eu uso é relacionamento. Por quê? porque precisa, né? Porque liderança ela se constitui em relacionamento entre o líder e seus É. liderados, tá? Que é Isso. completamente ao contrário, tá? Que a gente, Uhum. infelizmente, a gente vê muitos equívocos no nosso meio, muitas pessoas confundem liderança com chefia. Então, É. o chefe é aquele cara que manda, né?
né, entre aspas, aí, o Todo-Poderoso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É aquela pessoa que está no topo, aquela pessoa que está lá em cima, é o Todo-Poderoso, é o detentor do status e do poder. Ele é que manda em todo mundo, ele que manda as pessoas fazerem. Quem não fizer, ele manda embora e coloca outro no lugar. Então, ele não permite que as pessoas se aproximem deles, né? Então, não existe relacionamento, né? Ele é blindado. E quando a gente fala de liderança, é completamente ao contrário. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de relacionamento. Porque quem desenvolve, né, essa mentalidade, quem trabalha, né, quem é a pessoa que está com a responsabilidade de liderar, ela precisa interagir com o grupo, por quê? Porque ela tem que desenvolver o potencial de cada um dos seus membros. E aí sim, aí a gente olha para Jesus, né? Aí, inevitavelmente, né, o maior referencial que nós temos de liderança chama-se Jesus. Embora existam dentro do nosso meio muitos equívocos acerca disso. Porque, você vê bem, Jesus, ele liderou um grupo, né? Porque liderança se dá dentro de um grupo. Tá? E Jesus, ele liderou um grupo por 3 anos. Ele preparou, ele desenvolveu o potencial daqueles 12 homens, embora um o tenha traído, né? Mas os 12 ele trabalhou com aqueles homens por 3 anos. E o que acontece? Se hoje nós estamos aqui, é porque o que Jesus desenvolveu no potencial de liderança daqueles homens deu muito certo. É o maior referencial que temos. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque aquelas pessoas que Jesus desenvolveu o potencial delas para que elas, quando Jesus fosse embora, que elas pudessem assumir e fazer com que o reino se expandisse, aconteceu. Né? Por quê? Porque durante 3 anos, Jesus trabalhou com aqueles homens, com cada um deles, de acordo com o perfil da personalidade de cada um. Jesus trabalhou com cada um deles, foi desenvolvendo esse potencial que existe naqueles homens e deu no que deu. Né? A coisa deu muito certo, funcionou muito bem e estamos nós aqui por causa disso. Agora, só que Jesus nos ensinou a fazer a coisa certa. E, infelizmente, nós, a grande maioria de nós, não fazemos a coisa certa. E, para isso, eu quero ler um texto, tá? Que é o texto que eu considero como a base de tudo. É um texto que está em Mateus, né? Quando Jesus fala sobre isso, tá? Um texto de Mateus, no capítulo número 20, a partir do versículo número 25, Jesus diz assim, ó: Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que os príncipes dos gentios são dominadores e exercem um certo autoritarismo sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós ser grande, seja esse o vosso servo. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui esse texto, eu tenho, Deus trouxe muito forte ao meu coração isso daí, eu tenho como uma base para a gente começar a pensar em liderança, tá? Porque esse texto aqui é muito interessante, né? Porque ele fala
sobre a mãe daqueles menininhos que queriam que um ficasse à direita de Jesus, outro à esquerda de Jesus. Aí, né, aquelas criancinhas, tadinhos, a mamãe Não vai lá. compete com o primeiro lugar. Às vezes acontece conosco também, né? Se a gente pensa, né? Exatamente. Aí ela vai, ah, Senhor, deixa que o meu menininho, o meu bebezinho fique à sua direita, o outro à sua esquerda. Aí Jesus chama eles e diz assim, olha, Não cabe a nada mim. disso, nada disso, nada disso. Olha, ele fala sobre os dominadores, a partir do versículo número 25, ele fala sobre autoritarismo e sobre dominadores. E ele diz, olha, isso acontece aí, tá? Entre os príncipes, entre as autoridades, os governadores, enfim. Essas pessoas aí, elas exercem esse tipo de comportamento. Mas aí, o versículo 26 é quando Jesus diz, não é assim entre vós. Ou seja, esse tipo de comportamento não é do reino. Então não vai ser assim entre vós. Muito pelo contrário, quem quiser ser o primeiro será esse que vos sirva. É? Então, que história é essa de você ser o dominador, você ser o autoritário, você ser o que você quer, você faz o que, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Não, 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 não. Não é assim entre vós. E isso aí entrou tão forte no meu coração, tá? Que na minha revista eu coloco isso daí como um slogan. Olha aqui, ó. Não é assim entre vós. Né? Isso daí entrou muito forte para mim. Né? Não é assim entre vós. Tá? Essa história de ficar lá no topo, dono do status do poder, autoritário, dominador. Não, Jesus falou muito claro, não é assim entre vós. Muito pelo contrário. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse que vos sirva. E aí ele entra na perspectiva dele e ele mostra o exemplo dele. Ele diz, eu, Jesus, eu não vim aqui para ser servido. Muito pelo contrário, eu vim para servir. Glória a Deus, Caramba, como aleluia. que o maior referencial que nós temos, né? O nosso Deus diz isso, que quando vem aqui à Terra, ele não veio para ser servido, não veio para que vocês venham fazer tudo para mim, não, muito pelo contrário. Tá? Eu estou aqui para servir. E ele vai mais além quando ele diz que eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Aí ele diz, e dar a minha vida em resgate por muitos. Então aqui, acho que ele quebra tudo, né? Porque quando ele fala que veio para dar a sua vida, ou seja, que história é essa? Né? Que história é essa? Então perceba bem, quando a gente começa a olhar nessa perspectiva, a gente começa a olhar para o nosso meio e a gente começa a ver que no nosso meio há uma contradição muito grande com a palavra, mas muito grande. Né? É claro, não é assim entre vós, né? Mas aqui, por exemplo, tá cheio de gente aí que é autoritário dentro das igrejas, né? Cheio de gente aí que é dominador dentro das igrejas. E ainda tem a capacidade de falar que está aqui para servir. A pessoa fala uma coisa e vivencia outra completamente diferente, né? Então há uma incongruência muito grande, porque entre o que ele fala e o que ele faz, né, é
um distanciamento muito grande e é totalmente contrário ao que Jesus ensinou. E aí, outra coisa que foi muito forte no meu coração é quando Jesus fala, né, que veio dar a sua vida. E aí eu comecei a refletir sobre isso. O que é dar a sua vida? Dar a sua vida. O que é isso? Se a gente traz para o nosso contexto de liderança e olhando para Jesus, quando Jesus fala isso, quando ele mostra para aqueles menininhos, né, que a mamãe veio mostrar para ele, pedir a ele mostra para aqueles menininhos que, ó, não é assim entre vós. Esse negócio de dominador, esse negócio de autoritarismo, não é assim entre vós, muito pelo contrário. Tá? Quem quiser ser o primeiro será esse que vos sirva. Então, perceba bem, aí quando ele chega a esse ponto de falar que dar a sua vida, então vem uma reflexão muito profunda para mim. O que é dar a sua vida? Aleluia. E trazendo para o nosso contexto aqui, falando sobre liderança, eu fico olhando na perspectiva seguinte, que dar a sua vida, trazendo para o nosso contexto, seria como existe um preço a ser pago. Oh, glória. Você quer ter o seu ministério de liderança bem-sucedido? Então desenvolva a consciência que existe um preço a ser pago. Isso é seríssimo, porque muitas pessoas, né, muito equivocadas, né, que se dizem líderes, se fazem como se fossem líderes, e, enfim, nessa perspectiva, essas pessoas, elas não desenvolvem uma consciência plena, né, do que é liderar, do que é esse tipo de trabalho. Agora, se eu quero ser bem-sucedido em um ministério de liderança, eu preciso, primeiro, desenvolver a consciência de que existe um preço a ser pago. Glória a Deus. Então, a gente, por exemplo, olha para Jesus, né, falando de Jesus liderando aquele grupo e existindo um preço a ser pago para ele, a gente olha para Judas, a gente fala, caramba, e agora? É bem isso. Ou seja, por mais que a gente trabalhe com pessoas, por mais que a gente trabalhe para as pessoas crescerem, se desenvolverem, chegarem a um nível mais alto, a gente vai ver o quê? Que muitas pessoas poderão nos trair. Né? E isso é cruel. A traição é algo cruel. Agora, se Jesus foi traído, imagina nós. Se ficou bem claro que no grupo de Jesus existiu alguém que o traiu, imagina nós. Então, perceba bem, sempre haverá um preço a ser pago. Tá? Esse princípio nós precisamos desenvolver essa consciência. Tá? Existe um preço a ser pago. Glória a Deus, aleluia. Então, perceba bem, independentemente, porque quando a gente começa a pensar, né, no trabalho de liderança, quando a gente começa a pensar sobre, na essência, o que é liderança, quando a gente começa a entender o que é isso, nós vamos perceber, tá, que uma das grandes funções de quem lidera um grupo é trabalhar no sentido de desenvolver o potencial de cada um dos membros do grupo, para que eles cresçam. Lembra, Jesus falou assim, um dia Jesus chega para eles e fala assim, vocês farão coisas maiores do que eu. Imagina. Então,
se temos Jesus como nosso referencial de liderança, então nós também precisamos trabalhar para que os nossos liderados sejam maiores do que nós, possam ir muito mais alto do que nós. A gente olha assim, por exemplo, para a família, né? A gente olha para os nossos filhos, por exemplo. Quando a gente olha para os nossos filhos, o que nós queremos dos nossos filhos? Nós queremos que eles superem a nós em muito, né? Que eles voem muito alto. Né? Agora, por que dentro de um grupo eu não vou querer que os meus liderados sejam maiores do que eu? Possam me superar. Mas, lembra, por isso que as pessoas, existe essa contradição muito grande, as pessoas confundem liderança com chefia. Porque a pessoa está lá, né, se chamando de líder e, na verdade, nunca foi líder. Na verdade, ela é autoritária, ela não permite que as pessoas sequer cheguem perto delas, ela é detentora do status do poder, e se alguma coisa der errado, ela demite o cara, se a pessoa não faz o que ela quer, ela bota a pessoa para a rua, enfim. Porque aquelas pessoas, essas pessoas precisam trabalhar, precisam produzir para garantir o status e o poder do Todo-Poderoso. Mas Jesus deixou bem claro, não é assim entre vós. Glória a Deus. Pelo contrário, a gente inverte isso daí. Né? Então, ao invés de ser os liderados que trabalham para garantir o status e o poder do líder, o que acontece? É o líder que trabalha para desenvolver o potencial dos seus liderados, para fazer com que eles cresçam, para fazer com que eles possam ir muito mais longe. Como Jesus falou, vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Isso faz toda a diferença quando a gente entende. Tá? Quando a gente entende, quando a gente caminha nessa perspectiva. Então, independentemente do que venha a acontecer, precisamos inicialmente desenvolver essa consciência de que existe um preço a ser pago. Se eu quero desenvolver um ministério de liderança, eu preciso ter a consciência de que existe um preço a ser pago. E isso, muitas vezes, é muito doloroso. Muito doloroso. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não compreendemos isso. Muito pelo contrário, né? Em alguns segmentos nossos aí, né, as pessoas até, não, eu sou ungido de Deus. Então, eu sou ungido de Deus, você tem que fazer tudo para mim. Pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa pega a Bíblia, lê a Bíblia e diz lá, olha, eu estou aqui para servi-los, né? Aí fala isso bonitinho, né? Ah, que legal. Agora, quando vai colocar na prática, se você não servir, você é descartado. Mas não coloca submissão antes, né? Para saber, Exatamente. você tem que aprender como Jesus aprendeu, ensinou aos discípulos. Porque se nós vemos, até os discípulos em si tinha contenda um com outro conflito, né? Claro. Porque são pessoas, né? São pessoas. O grupo, né? Quando a gente fala de liderança, a gente fala de grupo. E o grupo é formado por quê? Por quem? Por pessoas. Agora, são pessoas diferentes, pessoas com contexto diferente, oriundas de lugares diferentes, são pessoas com formação diferente, são pessoas com educação diferente, né? Enfim, aí essas pessoas se unem por causa de um objetivo, por causa de um propósito, porque o grupo existe porque existe um objetivo, né? Então, o grupo vai para atingir esse objetivo. E dentro desse grupo, existe uma pessoa que vai liderar esse grupo. Agora,
É como você estava falando inicialmente, né? Essa questão de contexto aqui de Brasil, né? É, às vezes, nossa linguagem é uma, e quando a gente entra dentro de um grupo, às vezes a nossa linguagem não é igual à do grupo, né? Existem os equívocos. Então, por quê? Eu tenho uma origem diferente, eu tenho uma formação diferente, eu tenho um contexto diferente. Então, isso daí faz toda a diferença. E aí, dentro do grupo, com as pessoas diferentes dentro de um grupo, então, o que, que vai acontecer? É o que você falou. Até entre os discípulos, de vez em quando, a coisa complicava. E complica, porque somos pessoas. Né? Outros foi chamado até trovão. Não é? E aí, somos pessoas, e somos pessoas que cada um de nós tem um jeito de ser, nossos traços da nossa personalidade. Então, cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser. E quando a gente forma o grupo, o que, que a pessoa que está liderando faz? Ela vai trabalhar muito para que haja unidade nesse grupo, para que haja harmonia, que haja interação, tá? União. E união. E isso é muito difícil, porque as pessoas são diferentes. Porque, por exemplo, quando um grupo se forma, né, vamos trazer assim bem para o nosso contexto, né? A gente forma um grupo, aí é muito legal, né? Muito legal mesmo, porque olha só, aquele irmão, nossa, varão valoroso, homem de Deus, né? Aí o grupo está se formando, né? Aí aquela irmã, olha, aquela irmã é uma bênção, nossa, que tal. Aí tá formando grupo, é aquela maravilha, né? Uma maravilha. Só que o grupo começa a andar. O grupo ele tem uma dinâmica. Ele começa a caminhar e na medida que o grupo vai caminhando, o que que acontece? As diferenças começam a aparecer. E aí, aquele irmão que era o varão valoroso, nossa, que cara não é homem de Deus, não, que cara sem vergonha, que cara não presta, não sei o quê. Aquela irmã que era mulher valorosa, e aquela mulher fofoqueira, aquela. Então, as pessoas o grupo, ela precisa aprender a trabalhar isso daí. É, de acordo com cada um, imagina. Pedro, né? Imagina Deus trabalhando, Jesus trabalhando com Pedro. Pedro era um cara sanguíneo. Imagina. Aí a gente olha para João. João era um cara assim muito. A gente olha lá nas cartas de João, a maneira como ele fala, né? A maneira doce. Agora, Pedro não. Pedro era aquele cara explosivo. Ele era Explosão. sanguíneo. Né? Lembra quando chega aquele momento lá que Jesus enaltece Pedro, aí Pedro fica todo bobo e tal, aí Jesus está falando que vai para aquele caminho que não tem jeito, ele vai mesmo, aí Pedro fala, não, nada disso, não, 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 não. Aí Jesus vira para ele e fala assim, aparta de Satanás. Por trás de mim, Satanás. Aparta de Satanás. Imagina, eu fico imaginando Pedro naquele momento, né? Então aquilo ali para Pedro entrou aqui, saiu aqui, tá nem aí, Na né? hora que ele pegou a espada dele, dá aquele valor, É, arrancando né? a orelha. Então, Então para imagina ver que a energia dele era bem agitada para fazer isso, né? muito, Ele tinha instrutor junto, ele tinha liderança que era Jesus, mas mesmo assim ele teve um contorno, uma trajetória, um andamento, mesmo com o mestre ensinando diariamente, porque a palavra de Deus fala que ele estava sempre com os discípulos, convivendo com os discípulos. Agora, imagina o comportamento exatamente. de Pedro. O que Jesus falou? Coloca a orelha de lugar de novo. Ele queria fazer justiça de outro jeito, mesmo sabendo que Jesus ensinou de forma Exatamente. diferente.
Agora, imagina só, voltando aqui a essa questão, Jesus falando para Pedro, aparta-te, Satanás. Pedro, né, eu gosto até de brincar o seguinte, se Pedro fosse assim, aqui um carioca, né, do Rio de Janeiro, Pedro ia virar para Jesus e ia falar, e qual é, Jesus? Eu sou o Pedro, rapaz, sou Satanás. Não, sai para lá, não sei o quê. Agora, imagina Jesus falando isso com João. Aparta-te, Satanás. João era aquela pessoa doce, melancólica. Olha, se Jesus fala, usa esse termo com João, seriam no mínimo 6 meses de depressão profunda. Ai, eu não sou Satanás, não, Jesus. Não. Eu não sou Satanás, eu sou um João, eu te amo. Tá? Agora Pedro não, Pedro tá nem aí. Satanás o quê? Eu não sou Satanás, não. Sai para lá, Jesus. Pô, né? Então percebe, a maneira como nós precisamos trabalhar com as pessoas. Porque, olha só, pessoas diferentes, métodos diferentes. Nada é tão desigual do que o tratamento igual a pessoas desiguais. Então, perceba bem, Jesus sabia que com Pedro ele podia chutar o balde com Pedro que não teria problema. Agora com João não, com João era aquele cara mais doce, era aquele cara mais que Jesus tinha que chegar com, né, com outra linguagem diferente. Então essas questões são extremamente importantes que a gente desenvolva isso na nossa vida. Porque no grupo são pessoas diferentes. Então a gente precisa tratar cada pessoa de acordo com o perfil delas, né? Os traços da personalidade dela. Então, se a pessoa é sanguínea, igual Jesus fez com Pedro, tudo bem, você chuta o balde com ele, não tem problema. Mas se a pessoa é aquela pessoa toda doce, às vezes você fala uma palavra mais forte com ela, ela se encolhe, ela pode entrar em depressão. Então, percebe? Essa questão é muito complexa. Tá? E Jesus nos deu um grande exemplo do que é liderar. Porque quando Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu, ele fala para o grupo, ele não está falando para uma pessoa só, você será, não, vocês serão. Então, ele está trabalhando o grupo inteiro, o grupo completo, para que o grupo possa se desenvolver e fazer, ir além, né? Como ele estava falando, vocês irem além. Então, para vocês irem além, precisa ser muito bem desenvolvido o potencial que existe em vocês de liderança. E aí, o que acontece? Nós vemos o resultado hoje, né? Nós estamos aqui por causa daqueles homens lá que Jesus levou 3 anos trabalhando na vida deles. Então, percebam bem, a grande questão, tá? A grande questão é que existem muitos equívocos no nosso meio. Muitos equívocos. Porque, infelizmente, né, a gente vê, dentro do nosso contexto que nós chamamos cristão, aí das igrejas, pessoas fazendo coisas que não deveriam fazer. E que se intitulam como líderes. E, na verdade, o que a gente vê no comportamento dessas pessoas, a gente vê chefe, aquele chefão mesmo, e nada a ver com liderança. Mas existe esse equívoco, né? Existe... as pessoas não sabem exatamente o que é liderança, aí o que acontece? Elas confundem liderança com chefia, e como líder é uma palavra, né? Liderança é uma palavra que hoje aí, né? É a palavra, vamos dizer assim, da moda, né? Todo mundo quer ser líder. Então as pessoas usam a palavra líder, mas elas não sabem o que é liderança. Essa é a grande questão. Quer ver um exemplo que eu acho muito interessante, que eu fico olhando, né, nessa perspectiva?
por exemplo, o pastor da igreja, né? Aí todo mundo fala, e o pastor também fala, o pastor é o líder da igreja. Né? Isso a gente ouve muito, né? O pastor que é o líder da igreja. Né? Mas será que é? O pastor é pastor, é diferente. Ele é o pastor da igreja, aí sim, ele é o pastor da igreja. Agora, líder não. Por quê? Porque liderança se dá dentro de grupo. Aí, por exemplo, Jesus é o grande referencial que nós temos de liderança. Por quê? Porque Jesus liderou um grupo. Ah, mas e aquela multidão atrás de Jesus? Né? Ele ia pregar, aquela multidão vinha, ele curava, ele fazia milagres, não sei o quê. Mas ele liderava aquele povo? Não. Né? Porque ali tinha gente que não gostava dele, tinha gente que estava ali para falar mal dele, tinha gente de tudo quanto é tipo ali. Tá? E que ele nem tinha contato com essas pessoas, imagina. Igual alguns momentos lá de 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas, né? Como que ele vai liderar aqui? Não existe isso. Então, a grande questão é que liderança, infelizmente, as pessoas usam esse termo liderança sem saber o que é liderança, tá? Porque liderança se dá dentro de um grupo. E Jesus é considerado hoje pelos grandes teóricos, aí, os grandes estudiosos de liderança, ele é considerado como o líder dos líderes, exatamente porque ele liderou um grupo. Jesus exerceu liderança foi dentro do grupo, com as pessoas que ele se relacionava, as pessoas que caminhavam com ele, foram aquelas pessoas que ele preparou para que pudessem continuar depois que ele saísse do cenário. Né? E isso aconteceu. Então, liderança se dá dentro do grupo. Ah, o pastor é o líder da igreja. Não, não. O pastor é o pastor da igreja. O pastor, ele lidera o grupo lá, sei lá, de presbíteros, ou se de obreiros, ou de diáconos, enfim. Tem um grupo lá, aí ele vai liderar aquele grupo. Agora, a igreja, não. Ele nem conhece todo mundo na igreja. Como que ele vai liderar? Né? Lembra? Por isso que a gente volta lá. Liderança é relacionamento. Se não existe relacionamento, dentro de um grupo, não existe liderança. Tá? Então, a grande questão que a gente vê hoje é que as pessoas usam esse termo, né? Ah, eu sou líder, eu vou liderar, não sei o quê, mas a pessoa não sabe nem o que é liderança. A grande questão é essa. A pessoa não sabe o que é liderança. E aí, quando a gente começa a entrar com mais profundidade, começa a analisar mais friamente, mais detalhadamente o que é liderança, quando a gente abre as dimensões, né? Então a gente vai entender literalmente o que é liderança. Tá? Liderança se dá dentro de um grupo. E liderança é totalmente contrário à chefia. Tá? E o que, infelizmente, a gente vê dentro do nosso contexto, graças a Deus que tem muita gente que cumpre certinho, mas a grande maioria que a gente vê é uma contradição com a palavra. Né? E Jesus deixa isso bem claro para a gente. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. E aí fica uma questão, né? Fica uma questão que vai com muita profundidade também. Por que que isso acontece no nosso meio? Já que a gente tem a Bíblia, já que a gente tem tudo escrito, já que os grandes teóricos hoje estão indo para a Bíblia para estudar isso. Como que a gente, então, tendo a Bíblia, a gente não consegue
na essência, colocar em prática. Porque a gente fala, a gente lê, a gente diz, eu estou aqui para te servir, mas na prática a coisa é diferente. Por quê? O que aconteceu? Essa é uma grande questão para ser pensada, repensada, refletida. O que aconteceu? Por que a gente pegou a nossa Bíblia, literalmente, e colocou na gaveta, tá? E passa a praticar o que o mundo pratica? Mas a gente, né, o tempo inteiro afirma que é biblicamente falando, né? É o ungido do Senhor. Como pode uma coisa dessa? E aí, isso daí começa um aprofundamento, né, de como que a coisa acontece. Hoje, nós vivemos um momento, eu até considero, né, eu gosto de falar que nós, né, nossa geração, nosso tempo aqui, nós somos privilegiados, porque nós estamos vendo o mundo sendo transformado. Nós estamos vivenciando o que os teóricos aí chamam de deslocamento de paradigmas. Né? Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos saindo de um paradigma, estamos sendo levados para um outro totalmente diferente. Então, os teóricos chamam de deslocamento de paradigma. O que seria isso? Bom, a gente está saindo do chamado, né, mundo moderno, tá? E estamos sendo introduzidos para o chamado mundo pós-moderno. Então, nós estamos vivenciando isso. O mundo moderno foi estabelecido e trouxe uma teoria que é chamada teoria mecanicista, que é voltada totalmente para a produção, tá? Olha o mundo como uma grande máquina, e essa máquina é cheia de peças, e essas peças, quando não funcionam, precisam ser trocadas, né? E o mundo que a gente está sendo introduzido agora, chamado mundo pós-moderno, ele vem com uma outra teoria, que é chamada teoria holística. E tem umas bases que são, por um lado, boas e, por outro lado, muito ruins. Por exemplo, uma das bases do pós-modernismo é a desconstrucionismo, né? O desconstrucionismo, ou seja, a desconstrução. Eles visam desconstruir as coisas que eles consideram que não são boas. E a gente está vivenciando isso, a gente está vendo isso acontecer. Quer ver um exemplo que é muito ruim, mas que está muito claro hoje para a gente, que está acontecendo, né? É a desconstrução da família. A gente está vendo isso acontecer, sendo desconstruído. Os princípios que Deus estabeleceu para a família estão sendo desconstruídos. Aí hoje o cara casa com outro cara, a menina casa com outra menina, e agora a coisa está aumentando mais, né? Então o pai casa com a filha, a mãe casa com a filha também, e a coisa está indo desse meio aí. E o pior, né? Entrou no nosso contexto também, né? Porque hoje tem igrejas aí que são igrejas complicadíssimas, que pastor está casado com outro pastor, né? Então, é a desconstrução da família que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu isso de uma forma muito clara. Né? Os princípios de Deus precisam ser respeitados. E esse pensamento de desconstrução desconstruiu completamente. Né? E, por exemplo, olhando nesse conceito de família, a gente está vendo o surgimento de um outro tipo de família que é totalmente incongruente com os princípios que Deus estabeleceu. Tá? E
Agora, vamos olhar para um lado positivo da desconstrução. Quando a gente fala, por exemplo, de liderança, o, o que foi construído dentro da teoria mecanicista como liderança, que eles chamam de liderança, que não é liderança, né, está sendo desconstruído agora. E aí está indo para um lado altamente positivo. Por exemplo, dentro do pensamento da teoria mecanicista, foi estabelecido, como eles chamam, né, e eu boto entre aspas, de liderança, uma teoria que ela é piramidal. Né? É uma pirâmide, né? A gente tem lá a pirâmide, e o líder fica no topo da pirâmide. Ele é o todo-poderoso, é o detentor de status e poder, e lá embaixo estão as pessoas que trabalham para sustentar o status e o poder dele. Se a pessoa, né, lembra, o pensamento de peças, né? Se essa peça não funciona, então eu jogo ela fora e coloco outra no lugar, vou descartá-la. Mas se esse pensamento está sendo desconstruído, e aí surge um novo pensamento agora de liderança no pensamento pós-moderno, essa pirâmide ela é agora invertida. Né? Ela é invertida e o líder vai lá para baixo. E ele que vai trabalhar para desenvolver o potencial dos seus liderados. Né? Então, por isso, hoje, a gente está vendo de uma forma assim, bem significativa e muito legal que todos os pensadores hoje, né, os grandes teóricos aí, o que eles estão fazendo? Estão indo estudar liderança dentro da Bíblia. Então, nessa perspectiva, a gente olhando, né, na questão de família, é muito ruim, péssimo, né? A desconstrução. Mas quando a gente olha para dentro da perspectiva de liderança, a desconstrução é muito interessante, muito boa. Porque até ateu agora estão indo para dentro da Bíblia para estudar sobre liderança, sobre o comportamento de Jesus, tá? Dentro daquilo que ele fazia com o grupo dele. E está todo mundo perplexo, todo mundo admirando, todo mundo fica impressionado da postura de Jesus como liderando o grupo dele. Como ele fez com que aqueles homens, literalmente como ele falou, vocês farão coisas maiores do que eu, como ele fez desses homens, homens que estabeleceram o reino. E nós estamos aqui agora exatamente por causa disso, porque aqueles homens que Jesus treinou, aqueles homens que Jesus desenvolveram o potencial deles de liderança, eles realmente foram além, foram muito além. Né? E só temos que glorificar a Deus por causa disso. Né? Porque Jesus ensinou a forma correta. Então, os estudiosos hoje estão indo estudar o comportamento de Jesus para ensinar como que se exerce liderança. Agora, infelizmente, né, a gente olhando outra vez para esse contexto que nós temos, onde existem muitos equívocos, a gente vê que muitas pessoas pegaram a Bíblia, colocaram ela dentro da gaveta e trouxeram para si essa teoria mecanicista, trouxeram para si essa pirâmide, para ela ficar lá no topo da pirâmide, para ela ser o todo-poderoso, eu que mando, vocês que têm que me obedecer, enfim, faço o que eu digo e não façam o que eu faço, enfim, isso internalizou e se naturalizou e se cristalizou dentro do nosso meio. Infelizmente, a gente vê vários segmentos do nosso meio aqui E a gente com fica esse tipo de até triste, comportamento. né, pastor? A gente fica até angustiante sabendo que nós temos uma arma de defender e colocar tudo a nosso favor, né?
como o senhor está falando principalmente da família. Infelizmente, ele está acontecendo, mas é na pessoas que têm conhecimento. As pessoas que já aceitou Jesus, que nós já achamos que já entregou a vida para Jesus. Já caminhou, já tem uma instrução, porque eu creio que toda igreja, ou os pastores, já fala de o que ensinamento, ou disciplina, ou instrução que Jesus deixar para quem que está seguindo a ele. Porque todo aquele que aceita Jesus como único suficiente Salvador tem uma instrução, tem um ensinamento que quem que falou ele de Jesus, que ele é tipo uma regra, né? Liderança também faz parte, né? Mas tem tudo uma regra que mostra para você alcançar a sua conquista ou vitória, você tem que andar nesse caminho, né? Para você atingir. Mas a gente sente triste, sente abatido quando uma pessoa que o senhor fala que joga a Bíblia dentro da gaveta. Porque não coloca em prática, porque não está sabendo. Por que tem tantos. Eu falo crente em si porque está na igreja, né? Que fala, nossa, você lê um versículo que eu não tinha visto. Aí eu fico me perguntando, será que a minha Bíblia tem um versículo mais que está no seu? Não pode ser, porque a pessoa lê uma palavra, a gente está na igreja todo dia, não percebeu o que falava esse capítulo, esse livro, esse versículo, é porque a pessoa não está estudando, não está interessada na ler, né? Por isso que a pessoa hoje é ser enganado, na todo sentido, né? Exatamente, exatamente. É muito triste isso, né? Muito triste. Mas é o mundo real, né? Infelizmente, é o mundo real. E, e a gente olha para o mundo hoje aí, tudo que a gente está vendo acontecer. Tudo ao contrário daquilo que Jesus falou, que já Jesus ensinou os discípulos, quando determinou o que o discípulo tinha que fazer, porque Jesus, como liderança, né, como um líder, ele falou tudo, não faz isso, não faz aquilo, ele falou do bem, ele falou o que é certo, mas também ele falou o que é errado, para a gente não tomar uma decisão, uma escolha precipitada, porque a gente já sabe que vai quebrar a cara. Exatamente, exatamente. Né? E infelizmente, né? Infelizmente, a gente olha assim, eu, por exemplo, eu olho assim, me vem muito à mente esse mundo se transformando em Sodoma e Gomorra. Né? É. Infelizmente, a gente está A vendo gente coisas fica abatido com isso. absurdas É. acontecerem, né? E o pior, né? Essas coisas estão vindo para dentro da igreja. Não, é isso, exatamente, é isso, pastor, que eu estou falando com a convivência que a gente está convivendo, Sim, e nós que tem conhecimento, tem o manual, gente, a Bíblia, a gente está com Bíblia para quê? Por que hoje os crentes, quem que eu estou falando, quem que já aceitou Jesus, está sendo enganado? E a gente vem uma pessoa de fora, está pregando, e a pessoa fala, esses dias, pastor, para você ter uma ideia, esses dias tem um pastor, não estou falando do membro, não, pastor, vem falar para mim. E ouvi uma pregação, uma pessoa diplomata, bacharel, estava pregando, eu falei, porque tem pastor que segue muito no YouTube as pregações. Aí falou para mim assim, e você não sabia qual é a espinha na carne que o apóstolo Paulo tinha? Eu falei, não, na Bíblia não se especificou. Só que ele falou que orou 3 vezes. Nenhuma das vezes Jesus curou ele. Só falou que a graça dele basta. Aí ele falou, não, ele era homossexual.
Eu falei, não, onde tem isso? Não, por causa de ele não casou. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, pastor, na hora eu falei, desculpa, pastor, eu sei que o senhor tem muitos anos de ministério, mas o senhor não estava lendo lá a Bíblia, não? Sabe? Porque a pessoa tem dom de revelação, tem dom de visão. Deus usou quem quer. Mas hoje tem pastor, eu estou falando, pessoa conhecida, que nós acha que é bem estudado, conhecido, está sendo enganado. Porque a pessoa vai pregar, a gente não pega a Bíblia para acompanhar. Versículo e capítulo, qual é, o que está. Porque aquilo que não está na minha Bíblia pode ser bacharel, o presidente, ou quem for que tem conhecimento em todas as áreas, melhor que eu. Mas se não está dentro da minha Bíblia, eu não vou aceitar, nem vai acreditar para colocar na Ó, prática, né? Não é você não viu verdade? outro? Tem outro aí que é bem conhecido aí, tudo, né? Que deu uma maior polêmica aí pela internet. Eu Ele vi, eu falando que a vi. Bíblia precisa ser atualizada. É exatamente, é. Meu Deus do Porque céu. É, imagina, defendendo o homossexualismo. Defendendo o exato, homossexualismo. exato, exato. Como tem várias pessoas que falam que Jesus era homossexual, por isso que ele acompanha isso. Então, cada um, por isso que o senhor tocou muito nesse liderança, eu fico analisando, fico quieto, só observando, para ficar na minha mente, fico comparando com o que Jesus falava, fazia, né? Porque a gente já tem ensinamento, em termos de experiência, assim, na área espiritual, quando a gente medita, por isso que é bom colocar na prática e aprender para nós mesmos o conteúdo, né? Como o senhor falou que tem muita pessoa que está na liderança ou está fazendo papel de líder, mas não tem nem noção de o que significa essa palavra, né? Exatamente. Exatamente. Né? E quando a gente entra nessa área, é muito complicado, né? Porque as pessoas confundem tudo e acham que elas estão certas, né? Então, não tem o conhecimento que deveria ter, né? E aí a gente vê essas coisas acontecerem, infelizmente, completamente contrárias, né? Porque Jesus deixou muito claro, eu gosto muito, trouxe para mim no meu coração, eu fiz disso um slogan para mim. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Ele deixou isso muito claro. Não é assim entre vós. Então, se não é assim entre vós, não é. Acabou. Ponto final. Né? Ponto final. E infelizmente a gente está vivenciando essas questões aí. Mas Por isso que a gente tem que basear em Jesus. Aquilo que Jesus não falou, você não pode fazer, porque não vai dar certo. Porque exatamente. a gente tem. Por isso que é bom aprender. Hoje em dia tem muita pessoa que está sofrendo, porque eu sou uma pessoa assim, pastor, bem curiosa. Desde o meu país, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive bastante mais oportunidade, digamos assim. As coisas mais. Eu não sei a palavra certa de aplicar nesse momento. Porque no meu país onde que eu nasci, era mais. Eu não tinha aquele mente que eu tenho hoje, né? Jesus abriu a minha mente, me fez ensinar que a gente, mais você estudar, você vai aprender mais coisas. É que a gente acaba reduzindo, limitando, achando, eu não preciso estudar, Deus vai dar. Porque o Espírito Santo, eles pegam aqueles versículos e eles falam assim, o Espírito Santo vai lembrar. Mas o que ele vai lembrar? Ele vai lembrar daquilo que você estudou. Aquele que você não estudou, ele não vai lembrar. Então, eles pegam alguns versículos da Bíblia, eles enganam as pessoas. E eu estou baixo da graça de Deus. Deus vai dar graça. Deus está no controle. Mas Deus está no controle, o que você está fazendo para ele estar no controle? Ele continua no controle. E você? Então, a gente vê que eles pegam a palavra de Deus, eles contornam totalmente diferente. Agora, imagina, você deita e dorme, amanhece, só come, não lê a Bíblia, você vai ver o que você vai aprender. Qual é o ensinamento, a aprendizagem, a experiência, a lição de vida?
Porque o senhor está contando, já viajou em vários países, como líder, o senhor tem... Eu aposto que o senhor está estudando até agora. Cada dia está estudando para aprender mais, né? De toda experiência e lição de vida que o senhor tem. Agora, imagina se o senhor não estudou. Como que o senhor vai ser líder de alguma coisa? O que o senhor vai aprender? Porque a gente tem que mostrar que está interessado para saber e compartilhar como o senhor está fazendo hoje, né? Exatamente, né? É a base, né? A gente precisa ter uma base, né? Se a gente não tiver uma base, a gente fica flutuando. Isso é verdade. E E o a nossa base é Jesus. Não tem eu como. estava encantando, glória a Deus, nossa base é Jesus. Eu estava encantando assim, encantado com o jeito que o senhor mostrou de que aconteceu nesse viagem, o último viagem que o senhor fez, né? Foi de grande conquista, mas também eu sei que é cansativo e para viajar para outro país, para fazer tudo que o senhor tem feito, mas o senhor tem uma experiência consigo mesmo, porque é uma coisa que eu aprendi na Ministério com Jesus, quando a gente aceita Jesus, está na caminhada com Jesus, não adianta você ter experiência, é uma coisa que eu sempre falo. Ah, você não sabe? Busca fulano de tal, prega, tem unção, tem poder. Ele tem, mas é para ele. Ele tem uma experiência com Jesus. Eu quero ganhar a minha experiência. Porque cada um Exatamente. nós tem uma experiência, tem um encontro com Jesus, tem um ensinamento, tem como que eu posso falar? Captação de entendimento de forma diferente. O que o senhor aprendeu, o senhor entendeu do seu jeito. Aquilo que Deus me ensinou, ele me ensinou de uma forma diferente. Não adianta vai ficar firmado numa experiência dos outros. Não, você vai ficar frustrado. Porque a pessoa vai Exatamente. ficar com isso na cabeça. Eu quero ser o pastor Reginaldo. A partir de hoje, tudo que ele... Mas eu não sei como que ele amanheceu, quanto livro ele tem estudado, quantas vezes ele tem orado para pedir esse conhecimento e discernimento, como que ele tem consagrado diante de Deus, e eu quero a sua vitória. Mas eu não quero saber como que que o senhor passou por essa trajetória até chegar onde o senhor está. Quanto ano o senhor falou que estava naquele ministério, na primeira, dirigindo a igreja? 16. Imagina. Quanta experiência, quantas coisas que o senhor passou. Quanto vezes que o senhor passou no fogo. O senhor passou na água quase afogando. Agora imagina. Para o senhor estar aqui, eu tenho certeza que o senhor tem várias experiências de todos esses projetos, procedimento, trajeto, até chegar onde o senhor está. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar pé no chão, como o senhor falou, Jesus no centro, no foco, mas a gente tem que batalhar para chegar onde está, né? Exatamente. Exatamente. Glória a Deus. É isso, né? Quando a gente entra para essa área, então, falar de liderança, então, é extremamente importante que a gente tenha muita consciência, né? É. Porque a coisa é muito séria. E, pelo que eu percebo, o nosso horário já foi, né? Isso é Agora verdade. voa, né? Glória a Deus, como eu falo. Não, eu amo, assim, de compartilhar a experiência do outro, para a pessoa, para a gente ter uma noção, sabe? Para sair do nosso Sim. mundo um pouco, não sei se eu estou falando palavra certa, porque às vezes eu É mais ou traduzo menos. minha língua Tá em certo. português, às vezes não dá certo, né? Mas a gente, eu vivo, estou aprendendo. É como a Salomão fala que nunca, para mais, olha, ele foi o homem mais sábio na Bíblia. Mas o que que ele falou? Tudo é vaidade. Ele tentou descobrir, ele ficou sem descobrir muita coisa. Porque a gente tem que aprender, estudar, principalmente estar com aqueles líderes que têm
algo para nós repassar, né? É verdade. Temos que Porque aprender, né? O tempo é, inteiro a gente tem que aprender. A enquanto vida nós estamos inteira. respirando, né? Exatamente. Não tem como parar. Exatamente. Não tem. É aprender sempre. Glória a Deus. Eu agradeço muito esse Amém. privilégio Amém. que o Senhor tem falado. É a paz do Senhor a todos. Eu fico muito feliz com a minha pastora, com ele lá dos Estados Unidos, com a Ana Milka Cabral, lá do meu país. Eu fico muito feliz com todos vocês. A minha pastora Márcia, que é linda, que eu amo, que ela está sempre participando. A minha pastora, que Deus abençoe vocês cada um. Eu não posso falar nome de... Sempre que eu falo um, acaba passando o outro, né? Sim. Mas eu fico muito feliz. Muito feliz. A minha pastora é aquele pastora Ana. Ana Paula é minha pastora. Amém. Lá do Amém. meu Amém. país, né? Agora, tem um Roger que entrou, já tinha entrado já há muito tempo, só que não sei quem é, né? Acho que é Ele é Patrícia. daqui, ele aqui é um amigo meu. Ele já fez um seminário meu de liderança, o Glória a Roger. Deus. Muito boa. Grande Oh, esse é abraço, Roger. maravilhoso. Gente boa É. demais. Homem de Glória a Deus. Deus, isso é bom, isso é bom. Quem que tem experiência, e eu fico muito feliz nesse momento, por causa de o Senhor ter passado nós essa experiência boa, sabendo que Amém. nossa live é chique, tem privilegiado e pessoas até de Estados Unidos, de outro país participando. Esse é nosso pastor Reginaldo, ele estava Amém. dando essa palavra sobre liderança em Jesus, que é muito bom, sabendo para a gente conquistar qualquer coisa nesse mundo, o nosso foco tem que ser Jesus. Porque senão, pastor, não vai dar certo, né? Com certeza. Jamais. O senhor já tem muitos anos que está como líder? Está dando Hein? seminário e tudo? Sim, Já tem. já. Muitos anos. A país que o Muitos. senhor estava era México, né? Agora sim, eu fui Mas foi muito estive no bonito. Eu México. estava vendo lá os vídeos e a mim encanta ver essas coisas. Oh, glória a Deus. Foi um trabalho excelente, né? Foi um trabalho, foi um tempo muito bom lá no México. Muito Sim. bom mesmo. Eu sei que é exaustivo, é cansativo, mas tudo tem um preço. Para nós Ah, seguir sim. Jesus, nós temos que fazer esforço. Porque a palavra de Deus fala que o seu é tomar da força. Então a gente tem que persistir, insistir, lutar e acreditar que Deus sempre nos capacita, Com né? certeza. Com certeza. E é um privilégio ter um senhor aqui, porque ontem o pastor Beto mandou para mim de noite. Ah, Clicou é? no cartaz, ele mandou para mim. Nossa, você. Eu consegui o pastor original. Eu falei, então, eu passo muito ocupado, mas Deus é maravilhoso. Tudo tem um tempo. O Senhor tem nos permitido, o Senhor tem dado esse privilégio nesse momento. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu Amém. ministério. Continua te capacitando, te usando. Pode contar comigo sempre. O Amém. Senhor já está na lista do meu caderno de oração. Eu Amém. não Muito sei o que o obrigado. Senhor, eu não sei o que o Senhor precisa, mas Deus, o nosso Deus que serve, sabe o que o Senhor necessita, qual é a sua causa, qual é o seu pedido, o seu desejo que tem almejar no seu coração. O Senhor vai ao encontro. Eu tenho certeza que o Senhor vai ao encontro contigo, aí onde o Senhor está, na Rio de Janeiro. É um cidade, um estado que eu estou com vontade de conhecer já há muito tempo, antes de eu chegar aqui no Brasil. Mas Deus é maravilhoso. Tudo tem hora, tem tempo. Com certeza. Um dia eu vou Com chegar certeza. ainda, vai dar um glórias aí com vocês. Aí. Amém. Amém. Você vai gostar muito. Vai gostar muito. Amém. Uma coisa que eu falo sempre, Deus tem colocado tantas coisas no nosso caminho, pessoas, e eu sou privilegiada de o senhor fazer parte desse associação.
Amém. E que o Senhor, eu tenho certeza, creio que um dia o Senhor vai participar de novo e trazer uma experiência, principalmente a pastora Sandra. E principalmente para o Senhor dar testemunha, de próxima vez que eu quero que o Senhor venha, para o Senhor dar testemunha da experiência, né? Dar testemunha do que Deus tem feito na vida do Senhor nesse trajetória de liderança, né? De dar Amém. seminário, o trabalhar de Amém. Deus. Porque eu creio que tudo, o Senhor chegou até aqui porque Deus tem sustentado, tem cuidado. Com Fácil não é? certeza. Com Deus certeza. vai te capacitando todo dia. E eu agradeço muito o pastor Beto, porque ele está sendo um instrumento. Ele tem dado muitos contatos para eu entrar em contato, né? E ele fica muito orgulhoso com isso. Que bom, que bom. Pastor Beto é gente boa demais. Eu também não conheço ele, mas ele já participou na live. Ele é uma pessoa muito gente boa. Como Deus tem trabalhado. Usa as pessoas que não conheço para nós estarmos todos juntos falar de aquele que nós já conhecemos, que é a palavra de Deus, né? Exatamente. Um Exatamente. abraço forte aí. O senhor termina já com oração, agradecendo. Sim. Amém. Então vamos orar, né? E aí esse pedido aí da pastora Ana Paula, né, pelo esposo Ah, dela, tá. É do esposo então, que ele pegou um AVC, ele tem uma doença muito é, crítico, que é a pastora que está cuidando. O médico da terra falou que não tem mais jeito, mas nós já acreditamos exatamente. que médicos já está entrando em ação para essa causa. Então, nós temos que orar. Não esqueça, gente, que amanhã tem um live com a Ana, com a irmã Ana. É litoral, ou como que fala. Tem palavra que eu não sei falar direito, mas quando ela entra, ela fala. Eu creio que Deus está trabalhando. Amanhã, 4 horas. Então, pastor, ora lá. Tá bom, vamos orar então. Aí entrou, tá vendo aí também o pastor Neto, olha, Neto Silva, pastor Neto, outro pastor, Ah, tá. Aham. gente, gente fina. É privilegiado. Deus é maravilhoso. E Amém. é muito bom quando a gente vê assim as pessoas entrando. Eu fico muito feliz com cada um de vocês. Eu tenho um caderno de oração, como eu já tinha falado antes, que eu coloco o nome das pessoas. Eu falo, eu não conheço nessa cidade, mas o meu Deus visita a cada lar, a cada nome, porque todas as vezes que eu oro, a pessoa já entra no meu PV dando testemunha. E essa é a maravilha que Deus faz, né, pastor? Com certeza, A com gente está certeza. orando, eu oro em geral. E Deus está Amém. trabalhando. Amém. Amém. Então, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que nós tivemos, um tempo que Deus nos proporcionou. E Oh, glória. certamente, eu creio que teremos outros tempos aí também, né? Amém, Teremos amém. momentos, com certeza, né? E agradecendo também a cada pessoa que veio, estou vendo a irmã Sandra também, né? Então, a todos A que pastora aí Sandra. estão, a Glória a Deus. pastora Sandra. É, eu agradeço e é como eu falei, sempre as pessoas eu deixo na critério de cada um. E eu creio, segunda-feira eu tenho um live com pessoa que é testemunha de cura de câncer. Então é coisa maravilhosa. Cada dia que a gente faz um Amém. live, e Deus está dando oportunidade para a gente saber mais agradecer, ser mais grato a Ele. Porque Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, pastor. Eu sei Amém. que a gente Glória a está na Deus. correria, a gente fica sobrecarregado, mas deve ser, nós devemos sempre tirar um tempo para focalizar nosso Jesus, para Ele estar na direção de tudo. Só assim nós vencemos. Com certeza, com certeza. Então, vamos Amém. agradecer ao Senhor. Aí a pastora Sandra aí dizendo, muito obrigado, querida. Tá? E falando que você também é uma benção.
A Glória a paz do Deus. Senhor aí, o pastor Neto também, Glória a Deus. pastorzão do coração, tá? Então vamos estar orando e lembrando aí do pastor Neno, né? O esposo da pastora Ana Paula. É Nuno. Pastor Nuno. Nuno. Isso. É que ele que eu falei que é de Guiné-Bissau. Sim, sim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora engrandecer o teu nome, Pai. Nós queremos te exaltar, nós queremos, ó Deus, adorá-lo na beleza da tua santidade, porque em nossos corações nós sabemos que tu és o único que é digno, Senhor, de ser louvado, tu és o único que é digno de ser adorado, tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer por esse tempo agora que o Senhor nos proporcionou para estarmos compartilhando, Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai, por esse tempo que para nós foi um tempo especial. E de uma maneira muito especial agora, Senhor, nós queremos orar pelo pastor Nuno, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que para cada um de nós, tu tens, ó Deus, propósitos, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor tem um propósito específico na vida do pastor Nuno, Senhor, e nós queremos clamar a Ti agora, Senhor, que todos os propósitos do Senhor se cumpram na vida dele. E nós oramos, Senhor, com o nosso coração, com o desejo que nós temos, ó Deus, é que o Senhor o restaure, que o Senhor traga-o de volta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça, Deus, o coração aí da pastora Ana Paula, Deus, ela que é a esposa dele, Deus, que o Senhor esteja fortalecendo essa família, Senhor, nesse momento de dificuldade, nesse momento assim que realmente vem dor no nosso coração. Mas nós cremos na restauração deles, Senhor, e por isso clamamos a Ti, Pai. Muito obrigado. E Deus, eu quero te pedir também pela missionária Neuza, Senhor, que o Senhor continue a usá-la, Senhor. Que o Senhor continue a usá-la, Deus, para que muitas pessoas sejam abençoadas através dessas lives, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa, Deus, dar a ela muita unção, muita sabedoria, Senhor, para que ela possa desenvolver esse ministério, Senhor. Te agradeço também, Pai, por cada pessoa que está conosco aí nessa live, Senhor, os pastores, as pastoras, os amigos, as amigas, enfim, todos, ó Deus, que entraram, Deus, que o Senhor possa estar ministrando e abençoando a vida de cada um, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Senhor, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos, muita gratidão no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a vocês. Fica com Deus, um Amém, abraço. querido. Daqui a pouco já mando o link lá do YouTube, que é essa mensagem. Mas nós ficamos conversando, tá bom? Fica com Deus Tá bom, aí. querido, com certeza. Tchau, gente. Até Tchau, amanhã. se Deus Às 4 quiser. horas tem live. Tchau, tchau.